Houve um homem dizendo a você: aconteceu isso comigo porque eu estava tão carente, Caio, sabe? Uma carência de abraço, uma carência de beijo, eu estava carente de conversa, eu estava carente de companhia. Às vezes até o homem diz que estava sentindo falta disso, ou então nem se diz isso, diz: encontrei então uma pessoa que era tão diferente daquela que comigo vivia, ou da minha mulher, porque ela era muito meiga, ela era muito atenciosa, ela era muito isto. Então, geralmente o homem não fala do que ele estava sentindo falta, ele fala do que a pessoa agora em questão tinha. E aí, a linguagem da carência não se expressa como carência, se expressa como um desejo objético, na maioria das vezes. As mulheres, no entanto, falam de sede, explicitamente. Sede. Homem diz que tem tesão, mulher tem sede. Estava com sede. Eu estava carente de afeto, carente de carinho em mim, carente de ouvidos, carente de conversa, carente de um olhar que me descobrisse, brilhasse na minha direção. E aí depois vem a carência sexual. Se afirma tal carência já depois de um introito de necessidade emocional e afetiva. Quase que 98%, 99% das vezes quando isso se refere às mulheres. Como eu disse, diferentemente dos homens. Porque os homens já chegam dizendo: era muito gostosa, eu peguei porque eu não aguentei. E às vezes o homem diz: não era porque eu não tinha nada em casa não, a minha mulher era muito legal, maravilhosa, e eu amo a minha mulher, mas eu não podia deixar aquela bola passar quicando sem fazer aquele gol. Essa é a descrição masculina daquilo que ele faz, fora do âmbito da relacionalidade estabelecida como completamente saudável e em relação à qual ele deveria ter todo carinho, cuidado, afeto e fidelidade. As mulheres, no entanto, falam assim. Não é à toa que quando Jesus vai falar de sede, ele faça isso no contexto de uma relação com uma mulher. Você vê a quantidade de relações que Jesus tem nos evangelhos com homens. E em nenhuma dessas relações, desses encontros, você o encontra falando de algo tão subjetivamente terno, entranhado, psíquico, visceral, construindo uma metáfora tão vinculada a um elemento completamente tão psiquicamente sensorial para a vida humana, como aqui, neste caso. Você tem aquela multidão de situações em que ele cura pessoas, ele confronta pessoas, ele enfrenta o ludíbrio humano, ou quando se trata de um homem como Zaqueu, ele só diz: desce depressa. Ou quando chegam outras pessoas doentes, ou sejam leprosos ou cegos, ele simplesmente os cura. E o aplicativo, o uso metafórico do que ele acabou de fazer, segue a linha da luz, da visão, do olhar, da percepção, é aquilo a que ele associa o que ele faz. Talvez o homem com quem ele teve um relacionamento de conversa mais subjetivo tenha sido Nicodemos, aqui mesmo em João no capítulo 3, quando ele fala de nascer de novo. Mas ainda é uma viagem de uma subjetividade que não atinge a visceralidade emocional imediata do ente com quem ele fala. Remete para uma perspectiva antológica da própria concepção e realidade do ser. Aqui, todavia,
ele lida com uma questão que se metaforiza imediatamente para a mulher na perspectiva de atender à linguagem da carência feminina. Não que homens não tenham carência, tanto é que na evolução do texto a gente vê que ele começa a conversar com a mulher e ele termina na generalização homem e mulher, quando ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre. Mas magnificamente ele parte do lugar histórico, existencial e psicológico onde a confissão da carência acontece de maneira mais explícita, que é no coração feminino. Embora todo ser humano, homem e mulher, sofram da mesma sede, apenas a designem por modos diferentes, com linguagens diferentes, mas a sede está lá, implantada profundamente no coração. Olha aqui para mim. O que acontece aqui é que tudo que Jesus diz a essa mulher em João 4 tem a ver com esta metáfora da sede. Tudo que a mulher diz expressa a sua sede. Começa Jesus pedindo de beber, aí a mulher fala da surpresa dela de que ele seja um homem judeu pedindo de beber a ela, que é uma mulher samaritana, mas ela pontua o fato de que ele é homem, judeu, e que os judeus não se dão com samaritano. Ela revela essa percepção dela, que diferencia homem de homem. E que acha muito estranho, porque quem sabe ela tivesse um desejo muito grande de conversar com um homem judeu, mas homens judeus não falavam com samaritanos, nem com mulheres bonitas. E ela fica surpresa que aquele jovem judeu esteja falando com uma bela mulher samaritana e pedindo água. Aí Jesus disse: olha aqui, minha amiga, quem beber desta água, que é uma água relativa, é uma água que não dessedenta a sede essencial do homem, volta a ter sede. Seja bebendo desta água, seja... Corta para cá, aqui para ele. Aqui, ó, cortou, quero ver a luz dele acender, não está acendendo, aleluia. Seja a água, ou sejam as outras águas de natureza emocional, psicológica, que a gente, dessas águas também tem sede de afetividade, sede de afirmação, sede de tantas coisas. Aqui no texto, a gente vê a mulher expressando claramente essa sede dela e esse cansaço dela no processo de beber e não se dessedentar, como acontece, por exemplo, com a sede sexual, do ponto de vista da linguagem masculina, com o tesão, do ponto de vista da linguagem da mulher, com a carência mais ampla. O homem reporta o tesão pelo sexo, a mulher reporta a carência na perspectiva da afetividade e da sexualidade. Mas você fica tendo que voltar ao poço todo dia para renovar a sua satisfação, porque essas águas não nos preenchem. Como também a gente vê a mulher falando não apenas desse aspecto, mas reportando também a sede espiritual que ela tinha. E como a religião, semelhantemente ao sexo, é um poço de relatividades. Quem tenta dessedentar a sua sede espiritual com religião é como aquele que precisa frequentar um poço todo dia para dessedentar-se. Porque, semelhantemente à carência sexual, a gente precisa, em relação à religião, de frequência. A religião demanda tanta frequência, porque ela é só um poço de Jacó, ela não é água viva. É por isso que ela trabalha com o elemento da frequência, dizendo: se você não vier ao poço todo dia, você vai morrer. E o Evangelho de Jesus não é assim. Você olha para Jesus, você não diz Jesus dizendo: volte sempre a este lugar para sua vida não acabar.
Ele, ao contrário, muitas vezes diz até para quem quer continuar com ele, dizendo, não, fica aí, segue, crê. Ou, no caso mais brilhantemente ilustrador disso tudo, ele diz ao homem de Gadara, de quem ele expulsara a legião de demônios e que pedira para seguir com ele, uma coisa impensável. Ele diz, não, não vem comigo não, vai para casa, vai para os teus, conta para os teus tudo que Deus tem feito por ti, como teve misericórdia de ti. Porque quem dá água viva não estabelece frequência para qualificar o significado do que foi introjetado no coração daquele que recebeu. Então você vê essa mulher falando do ciclo, de que ela estava cansada do ciclo, cansada de beber, de procurar, de ir, e incluir aqui nessa roda, não apenas a do poço, mas a roda da própria vida emocional, afetiva, sexual dela, 5 maridos, agora um novo relacionamento. É uma experiência conjugal hollywoodiana que essa mulher tem aqui. E continua sedenta, e continua cansada, e continua insatisfeita, e continua procurando, tanto quanto ela conciliava isso tudo com uma certa atitude religiosa. Ela ia até o Monte Gerizim, ali em cima de Siquém, na Samaria, e naqueles dias já eram feitos sacrifícios a Deus lá, e não no templo em Jerusalém. E ela dizia, olha, é aqui o lugar que se deve adorar, ou é lá em Jerusalém? Porque ela tinha essa preocupação. E Jesus disse, olha, não é aqui nem é lá, é aqui. É aqui. Não é num lugar geográfico, é num lugar não lugarizado. É num lugar existencial, é num lugar dimensional, é no coração. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem nessa dimensionalidade, em verdade. É aqui o lugar. A montanha da adoração é o seu coração. É em espírito e em verdade. Porque a sede dela está ali, sede de Deus. Sede de Deus muitas vezes se manifesta como sede sexual, muitas vezes se manifesta como sede afetiva, muitas vezes se manifesta como sede conjugal, de segurança, muitas vezes se manifesta como sede profissional, muitas vezes se manifesta como sede religiosa. Se manifesta de muitas maneiras, mas o que está lá no fundo é essa sede latente, constante de Deus. E como a gente vê na sequência do que aqui aconteceu, essa mulher, inclusive, que tinha muito interesse em resolver o problema da sua avidez afetiva e se entregava a homens numa monogamia sucessiva e intensa, porque ela era jovem, já tinha tido 5 maridos, e agora um caso. Mas ela também, além disso, tinha interesses explícitos em relação a Deus e tinha curiosidades proféticas, porque ela diz a Jesus, eu vejo que tu és profeta, e ela quer saber qual é o sentido das coisas. Ela busca gente que a instrua. E aqui é o dia da graça, porque pela primeira vez na vida ela encontrou aquele que fala a ela a verdade que pode preencher todas as agonias e buscas do seu coração e cessar dentro dela essa roda de agonia, desse poço sem fim, aonde a gente tem que voltar todo dia para beber outra vez, porque o coração não se enche e não se satisfaz jamais. Eu estou falando isso a você porque eu sei que tem um monte de homem que não vai, obviamente, dizer que está carente. Tem homem que acha que isso é boiolagem existencial e psicológica, dizer que está carente, só porque essa é uma linguagem, essa é uma semântica feminina. Mas homem também vive, experimenta carências pelas quais se tornam extremamente mais fragilizados e mais predispostos a entregarem-se às suas próprias cobiças. Mulheres explicitam isto na linguagem da carência de maneira completamente clara.
Na realidade, no entanto, gente, todos nós deveríamos dizer uma outra coisa. Ao invés das mulheres dizerem que estão carentes e dos homens apenas dizerem que estão com tesão, o que todo mundo deveria dizer: eu estou cobiçante. Eu estou profunda e vulneravelmente cobiçante. Eu estou irremediavelmente desejante. Carente é uma palavra assim, meio neutra, para falar da nossa cobiça, do nosso desejo, porque carência mistura desejo e cobiça com uma determinada ideia de necessidade, de fragilidade. A carência dá uma desqualificada no peso da nossa cobiça e nos transforma mendigos da existência, o que já traz uma espécie de autojustificação para aquilo em relação ao que a gente foi se entregando e muitas vezes bebendo água envenenada de um poço que não satisfaz e ainda mata. E ainda mata. Como diz aqui o livro de Provérbios, acerca dessa tentativa de mitigar a sede do coração e da alma nos lugares equivocados, no capítulo 5 de Provérbios, aqui se diz, no verso 15, o seguinte, falando do homem que procura a mulher que não é dele: bebe a água da tua própria cisterna. Ou seja, mitiga a tua sede no poço da tua mulher, meu amigo, e das correntes do teu poço, porque derramar-se-iam por fora as tuas fontes. Falando desse derrame de vida, de energia, e também do derrame seminal dele, fora do ambiente da conjugalidade, porque derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas da tua vida. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Esse é um poço teu, bebe dele. Seja bendito o teu poço, o teu manancial, a tua fonte. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, a tua corça de amores e gazela graciosa. Bebe dos seios dela em todo o tempo, bebe, mama, e descedenta a tua carência nos seios da tua mulher, e embriaga-te sempre com as suas carícias. É dela que tem que vir a essa realização, ainda que seja uma realização de natureza relativa, porque nenhuma mulher é a fonte da água viva, e nenhum homem jamais o será. Essa fonte a gente só encontra quando a gente bebe do Espírito de Deus, e quando a gente começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, e do nosso coração brota esse manancial da água da vida. Mesmo quando a gente está sendo mal amado, ou rejeitado, ou não querido, ou não reconhecido, ou não percebido, a gente pode experimentar as dores desse momento, dessas constatações, das relatividades em relação aos quais nós não estejamos sendo afirmados nem queridos, mas ao contrário, estejamos sendo muitas vezes até rejeitados ou nem percebidos. Carrega a sua dor relativa. Essa dor relativa, no entanto, terá um poder absoluto no coração se o indivíduo não tiver dentro de si a água da vida. Mas se a pessoa tem dentro de si a água da vida, ela sente as sedes exteriores, mas ela tem dentro de si uma fonte que não é um poço, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Todo relacionamento humano é poço e não é fonte. Todo casamento é poço e não é fonte. Toda amizade é poço e não é fonte. Todo encontro humano é poço e não é fonte. O mais maravilhoso de todos os casamentos é poço. Pode ser um poço profundo, mas tem fim. É poço, não é fonte. E o espírito humano, que precisa do poço, essencialmente, de fato, necessita da fonte.
O poço é paliativo espaço-temporal que complementa o significado da nossa jornada relativa no tempo-espaço, no espaço-tempo. Agora, a fonte é o que nos dá significação eterna. Como eu sou um ser animal, psicológico, espaço-temporal, eu preciso do poço também. Mas eu sou mais do que isso, eu sou um ente que carrega a eternidade do coração. Por isso, sem a fonte, eu não sou, eu não vivo. Eu posso viver sem o poço, mas eu não posso viver sem a fonte. Tendo a fonte de água viva, o poço me será precioso, bom, saudável. Quem bebeu da água eterna aprecia muito mais as águas do poço da relatividade. Porque a toma na medida e na proporção certa, não exacerba o significado daquela água, não idolatra aquela água, não cultua aquela água, não acredita que daquela água brote toda a sua felicidade. Ela tem o seu papel relativo, e como relatividade será devidamente apreciada com o sabor que as relatividades têm, mas sem o culto absolutizante daquilo que seja relativo. Aquele, todavia, que só tem o poço, coitado, e nunca bebeu da fonte, esse faz do poço todo o significado da sua vida. E quando lhe falta tal poço, ele mergulha em carências absurdas, e é capaz de beber lama, e é capaz de atolar-se em pantanais, e é capaz de tentar mitigar a sua necessidade com venenos, e fica tão desesperado que é também muito capaz de pular de cabeça em miragens para descobrir apenas a causticância da areia ilusiva do deserto. Tudo isso que eu estou dizendo é para fazer você pensar no tema de hoje, que é esse que afirma: eu estou carente, por isto eu me abri. Será o caso de você estar carente, você homem que não fala de carência, mas experimenta, e mulher que não fala muito de carência e frequentemente a experimenta? Será o caso de que isso esteja acontecendo com você, ou na iminência de acontecer, ou você esteja na portinha de tentar se auto-justificar dizendo: foi a minha carência? A gente mudou o discurso. Antigamente o homem dizia: foi a mulher que tu me deste. E a mulher dizia: foi o diabo. Agora, em eras tão psicológicas, a gente diz: foi a minha carência. Insuportável. Freud ajuda a nos transformar em seres que falam a linguagem da carência. A mulher agradece ao homem, porque ele já não diz: foi a mulher que tu me deste. E até o diabo vira-se para a mulher e diz: pô, se encara, né? Eu aproveitei, mas foi você que quis, minha filha. Mas dizer foi a carência ainda não é dizer a verdade. Por isso é que Jesus, quando a mulher diz: eu não tenho marido, Senhor, eu não tenho marido, Jesus disse: é verdade. 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tens não é exatamente o teu marido. Isto tu disseste com verdade. Porque na carência existe muita ilusão, muita autojustificação, muita conversinha fiada de nós para nós mesmos.